Sextou de uma forma diferente hoje, né? Sextou com todo mundo, basicamente todo mundo em casa. Tá todo mundo que tá aí, tá de quarentena, trabalhando home office? Se alguém não estiver, fala para mim que não. Só para eu ter uma noção, beleza, legal. Legal, tem bastante gente home office. Começou hoje. Interessante, Eduardo. Então quer dizer que tem pessoas começando agora. Eu já estou em casa já há uns dias, eu acho que já fizeram 15. Acho que para você as coisas vão começar agora, né? Essa intensidade que quem já está há mais tempo está vivendo vai começar agora. Quem já está há mais tempo em home office, como é que vocês estão? Me digam aí, bem? Sim, há 17 dias, a Fernanda. Eu acho que eu estou mais ou menos há 17 também, Fernanda. Solange está bem, legal, legal. É um momento, acho que ímpar, né? Milena tá bem, o Sandro não tá, ó lá, 15 dias pirando em casa. Legal. Acho que cada pessoa vai reagir a esse momento de uma forma diferente, né? Não vai ser igual para todo mundo. Cada um vai estar vivendo alguma coisa. Eu acho que as pessoas mais extrovertidas, que têm mais necessidade de contato social, vão estar um pouco mais malucas em casa, né? E dependendo também, é isso aí, Sandro, foi o que eu imaginei. Ó, tem alguém aqui do Mato Grosso, vamos ver. Uhum. Ai, Júlio, eu também trabalho home office, tá? Eu também trabalho home office há um tempo já, há 5 anos, mas confinada foi a primeira vez também. Ok. O Breno tá há 7 dias, é do Mato Grosso do Sul. Legal. Legal. Bem, pessoal, então começando aqui oficialmente, né? Nosso webinar. Eu me chamo Jaqueline Leal, eu sou psicóloga, né? Para vocês saberem um pouquinho mais aí sobre mim, já tem um tempo que eu venho escrevendo na revista O Papel, na coluna Carreiras e Oportunidades. Não sei se alguém já teve a oportunidade de me ler alguma vez lá na revista, mas eu sempre procuro trazer temas bem atuais e acho que esse tema de agora, inteligência emocional e Covid-19, vai ser bem bacana, porque é realmente aquilo que está acontecendo no momento e ele vai me ajudar, vai me embasar até no texto da revista desse mês, que vocês vão poder ler, certamente com algumas contribuições das reflexões que a gente vai ter gerado aqui. Bem, eu sou Jaqueline, eu estou em Vitória, Espírito Santo, Sandro. Você está em Três Lagoas, Mato Grosso, né? Eu moro em Vitória, Espírito Santo, sou psicóloga, sou coach ontológica, sou consultora empresarial e eu estou há 15 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, tá? Desses 15 anos, 10 eu passei na área de recursos humanos e os últimos 5 desses 10 eu passei trabalhando na Andritz. Alguns de vocês devem conhecer a Andritz. Sandra de Vitória, que coincidência. Eu trabalhei os últimos 5 anos na Andritz e foi assim que eu entrei no ramo de papel e celulose. Conheci algumas fábricas por aí, né? Eu trabalhei um tempo na Veracel, Brena de Linhares, olha que legal, já tem duas pessoas do Espírito Santo aí, hein? Eu estive trabalhando na Veracel, depois trabalhei em Porto Alegre, na CMPC, trabalhei na Clabin, trabalhei em várias fábricas. Legal, Sandra. Rodei bastante fábrica, morei em Porto Alegre uns anos e em 2017 voltei aqui para o estado do Espírito Santo. Bem, galera, e agora, né, tem 5 anos que eu sou consultora, que eu tenho a minha própria empresa e que trabalho home office, só que nunca trabalhei em confinamento. E nesse confinamento eu estou convivendo, então, com a minha filhinha, a Betina, que vocês estão vendo aí na foto, uma bebezinha de 1 ano e 4 meses, meu marido, né? Meu cachorrinho, o Billy, e eu tô com o meu irmão também. Um dos meus irmãos está aqui em casa comigo. Bem, quando a gente falou montanha, montanha, lá tem conterrâneos aí também, tá? Tem conterrâneos, eu sou de montanha, cidade do interior do Espírito Santo, né? Não sou capixaba, capixaba. Bem, galera, quando a gente fala, né? Quando eu recebi o convite para falar um pouquinho sobre inteligência emocional, em tempos de incerteza, eu fiquei pensando um pouquinho
assim, em como que isso seria relevante para esse momento. Afinal de contas, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando da nossa forma de interagir com as nossas emoções, né? Da nossa forma de lidar com aquilo que a gente sente. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, inteligência emocional é um assunto normal? Vocês escutam com frequência? Vocês lidam bem com esse tema? Como é que é para vocês o nome inteligência emocional? Familiar, legal. Uhum. Ai, que bacana, né? Eldorado é quase um mantra. Bacana. Bacana. Pois é. Inteligência emocional deveria mesmo ser um mantra, digamos assim, né? Porque a inteligência emocional nada mais, nada é do que é, uma habilidade que a gente tem para poder reconhecer, para tomar consciência sobre as coisas que a gente sente, sobre as coisas que a gente pensa, e a partir disso, a partir dessas reflexões, poder interagir no mundo. Então, não é à toa que esse tema está super conectado com a Covid-19. Afinal de contas, a gente está vivendo um momento de crise, um momento onde a gente não sabe exatamente aonde vai dar, a gente não sabe quando isso vai passar, e todas essas incertezas, elas levam a gente a viver, né, algumas angústias, algumas ansiedades. E quando a gente é voltado para essas situações de angústia, de ansiedade, a gente só consegue sair delas bem quando a gente tem maior inteligência emocional. Então, eu não sei como está sendo para vocês. Eles falaram aí para mim assim, está sendo para algumas pessoas está sendo bom, para outras não está sendo tão bom. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: alguém aí está ansioso com essa situação? Alguém está um pouco preocupado? Escreva para mim a palavra, o sentimento que nesse momento vem na sua cabeça quando eu te pergunto como que você está se sentindo frente a essa realidade. Né? Você está se sentindo ansioso, está se sentindo esperançoso, confiante, com medo? Eu quero que vocês me falem um pouquinho sobre como vocês estão se sentindo. Bacana, olha só. Angústia, medo, preso, medo, confiante, preocupado. Bacana. Milena, quando tu fala para mim assim, confiante, se quiser escrever para mim aí um pouquinho mais sobre esse confiante, eu achei interessante. Eu queria que você pudesse compartilhar mais com a gente. O Breno preocupado, ansioso, ansioso, responsabilidade. A Dalgisa também gostei dessa palavra e é uma palavra diferente também. Se você quiser me falar um pouco mais sobre essa responsabilidade, eu também gostaria de saber. Uhum, ok, interessante. Kênia está angustiada. Pessoal, todas essas emoções que vocês estão sentindo agora, elas são completamente normais, tá? Sim, inclusive se alguém quiser falar, pode falar. Uhum. Show, Milena. Perfeito. Apreensiva, preocupado com o nosso futuro e quanto tempo ficaremos nessa situação. Ok. Pessoal, eu gosto muito de ouvir essas emoções de vocês, esses sentimentos de vocês. Compartilhe com a Milena, show. E, inclusive, galera, eu acho que é super possível ter o sentimento da Milena e continuar tendo medo, tendo ansiedade, tendo angústia, tá? Os sentimentos, eles coexistem dentro de nós, não existe a necessidade de sentir uma única coisa, né? Então, por exemplo, eu, Jaqueline, tenho fé, tenho esperança, eu tenho visto essa crise com um olhar muito afetuoso no sentido de transformação pessoal, mas eu tenho muito medo, eu tenho muita ansiedade com relação ao que vai acontecer com as empresas, com os pequenos negócios, com as pessoas no geral, porque eu percebo que os impactos eles ainda estão por vir e eles são um efeito cascata. E isso me preocupa. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que essas mudanças que vão acontecer podem ajudar muito, né, na melhoria das nossas relações interpessoais, por exemplo, eu tenho medo. Então, é possível sentir as duas coisas. Legal, que bacana, Milena. Bacana. A Dalgisa nos diz o seguinte: responsabilidade no momento atual como ser humano e impacto que a tomada de decisão pode trazer. Perfeito, Dalgisa, também acho. É um momento muito difícil. É um momento em que tomar decisão, acho que a gente está vendo um monte de coisa que a gente vê dentro de empresa na prática, né?
é um momento onde tomar decisões se torna um pouco mais estratégico, né? Mas também é momento, igual o Breno está dizendo ali, de avaliar o que é mais importante nas nossas vidas. Faz total sentido. E, gente, então, para poder falar um pouco mais aprofundado sobre inteligência emocional, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa frase que eu gosto muito, que é do Antônio Damasio, e a frase diz o seguinte: não somos necessariamente máquinas de pensar, somos máquinas de sentir que pensam. Eu gosto muito dessa frase, e ela, neste momento, faz muito sentido por um simples motivo. O caos começou, nós do dia para a noite recebemos a notícia que nós teríamos que ficar em quarentena. Algumas pessoas continuaram trabalhando porque a roda precisava girar, né? Então, alguns de vocês estão entrando em home office hoje, né? Então, algumas pessoas continuaram se expondo e muitos sentimentos aconteceram a partir disso, só que a gente não lidou com esses sentimentos de imediato. E nem a gente, né? E nem a instituição que a gente trabalha. Por quê? Porque num primeiro momento foi solicitado, foi demandado que todo mundo agisse, que todo mundo fizesse alguma coisa, né? E aí alguns colocaram os funcionários de férias, outros fecharam o comércio, e tudo isso fez com que a gente agisse de uma forma muito racional. E a gente, de alguma forma, se esqueceu que o ser humano, ele não é dotado de razão, ele é dotado de emoção. Então a gente primeiro pensa e depois raciocina. O sentimento, ele não vem a razão primeiro, o sentimento depois. Quem vem primeiro é o sentimento, e a razão que diz para nós, a consciência que diz para nós que nós estamos sentindo alguma coisa vem depois. Por que essa frase ela é tão importante? Vocês vão entender logo mais. Então, nesse primeiro momento, o que aí de fato está acontecendo no mundo? Está acontecendo a pandemia do Covid-19, né, que é uma doença causada pelo novo coronavírus, e essa doença ela tem impactado a economia, ela tem impactado a saúde e ela tem modificado os hábitos das pessoas em diversos países. Isso é um ponto importante, porque isso vai se refletir, inclusive, na gente agora. Os hábitos das pessoas estão sendo modificados neste momento e estão sendo modificados para sempre. Muita coisa não vai mais voltar a ser como era antes. Eu, inclusive, acredito que nenhum de vocês mais vai estar em ambientes cheios de gente ou com pessoas espiando, esfregando a mão no rosto o tempo inteiro, sem olhar com um olhar mais atencioso. Não digo preocupado, com medo, que acho que com o tempo esse trauma passa. Mas num primeiro momento, eu acredito que todo mundo vai estar olhando para tudo isso de uma forma muito cautelosa. Então, os hábitos da população como um todo estão sendo modificados. A gente está falando de uma mudança mundial sem precedentes. As consequências que elas vão acontecer em todos os âmbitos, né? E é por isso que tem gerado em nós essa enxurrada de sentimentos. Então, embora nesse momento se sentir ansioso, né, ou em pânico, né, é o que é esperado da maioria das pessoas, a gente espera isso, né? Como psicóloga, eu digo para você que o que eu espero é que as pessoas se sintam ansiosas, é que as pessoas tenham medo, é que as pessoas sintam que esse momento é difícil, né? Apesar de ser isso que é esperado, a gente sabe que sentir isso por períodos longos de tempo gera um desgaste psíquico muito maior do que a gente está acostumado, e isso pode sim gerar grandes danos à nossa saúde. Eu não sei se vocês estão convivendo com pessoas da própria família, ou na mesma casa, ou pessoas que estão distantes, mas que vocês convivem, que vocês estão percebendo que estão vivendo desse jeito, né? Com os sentimentos, com as emoções afloradas o tempo inteiro. E isso começa a causar um desgaste psíquico na pessoa, e aí algumas pessoas estão começando, inclusive, a desenvolver ataque de pânico, medo iminente de morte, enfim, situações desse tipo. Eu não sei se essa realidade vocês já vivenciaram. Se alguém já vivenciou alguma coisa desse tipo por aí, pode me contar. Me diz aí um simzinho. Infelizmente, né, Milena? Infelizmente, a gente tem visto isso aí, sim. Ok. Bem, galera, então, assim, para poder fazer uma casadinha. Janaína, infelizmente eu. É isso. É bem isso mesmo. Então, pessoal, para poder fazer uma casada aqui com vocês entre o que é inteligência emocional e o que a gente está vivendo agora, eu vou explicar para vocês o que significa inteligência emocional. Não sei se todo mundo sabe, inteligência emocional nada mais, nada é, né, do que uma forma, uma habilidade de identificar
os seus próprios sentimentos e o sentimento dos outros, de se motivar e de gerir bem as suas emoções internas e nos relacionamentos. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela faz a gestão de forma autossuficiente daquilo que ela sente. Então, essa pessoa, quando foi pega de surpresa, por exemplo, pela situação do Covid-19, ela vai ter mais facilidade para integrar tudo o que ela está sentindo, para tomar consciência desses sentimentos e pegar essa ansiedade que emerge a partir dessa consciência e fazer uma racionalização. Tá, eu estou sentindo isso por causa disso, né? E a partir disso, o que eu vou fazer é isso. Né? Essa pessoa com essa habilidade de fazer tudo isso, desse processo, é uma pessoa que tem inteligência emocional. Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente está falando que é uma coisa que é para a vida, não é só para este momento que a gente está vivendo, até porque se a gente nesse momento está vivendo o medo e a ansiedade de forma muito latente, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo que a gente não trabalhou a nossa inteligência emocional o suficiente anterior a essa situação. O que está acontecendo agora não é só agora, é reflexo de uma dificuldade que a gente já tem de lidar com situações desse tipo. Portanto, ter inteligência emocional vai nos auxiliar vai nos auxiliar a sermos mais robustos, né? A sermos mais flexíveis, a sermos mais robustos no sentido de resilientes, tá? Para conseguir conciliar melhor o lado emocional e o lado racional, neutralizando assim aquilo que é negativo e potencializando as emoções positivas, né? E neste momento, onde a gente tem tido uma descarga de coisa negativa o tempo inteiro, quem tem conseguido olhar de forma positiva as coisas tem conseguido sair um passo na frente, tá? Agora, se você não é essa pessoa, eu peço que você não se assuste, ok? Eu peço que você não se assuste, por um simples motivo. É normal que todo mundo sinta medo e ansiedade, como vocês declararam aí para mim logo atrás, tá? Isso é normal. Então não pense o seguinte, meu Deus, eu tô morrendo de medo e tem gente aqui que não tá com medo nenhum, por exemplo, né? Isso é normal. Algumas pessoas vão ter mais medo que outras e algumas pessoas ainda não vão estar sentindo o que você talvez esteja sentindo, por exemplo, Janaína, porque elas ainda não passaram pelas fases da mudança. Então, quando a gente se dá conta que a gente está em crise, normalmente a gente passa por algumas fases, essas fases não são lineares, não é obrigatório que a gente passe por todas, mas a gente basicamente passa pela maioria. Então, no primeiro momento, galera, a primeira coisa que acontece com a gente no momento de crise é uma fase de negação, que é uma fase onde eu não acredito que o que está acontecendo é verdadeiro. Então, eu simplesmente não aceito as recomendações que eu escuto, não aceito as recomendações que me trazem, eu faço piadas ou eu debocho da situação, tá? Essa fase de negação, ela dura semanas. Então, se você está ainda levando a coisa no descaso, você está na fase de negação. Tá? Isso não significa que você não seja empático, isso não significa que você não entenda o que está acontecendo. É só que é o seu método pessoal de defesa. É a forma que você encontrou para sobreviver frente ao caos. Negar o que está acontecendo é a forma mais simples e rudimentar do ser humano de lidar com o medo, tá? Depois que a gente sai da negação, quem aí? Tem alguém aí que ainda está na negação? Se tiver, digita um aí para mim, ou digita ok. Depois dessa fase de negação, vem a fase da raiva, tá? Que é uma fase da resistência, que é uma fase onde as minhas emoções, os meus comportamentos, eles estão direcionados a achar um culpado, a entender, meu Deus, quem foi a pessoa que inventou esse negócio desse vírus? Né? E aí, nesse momento, a gente vai culpar os chineses, eles tendo ou não tendo culpa, a gente vai culpar o presidente, a gente vai culpar o cara do outro estado, a gente vai culpar o nosso chefe por não ter lidado da melhor forma, a gente vai culpar as pessoas. Né? Essa é uma forma que também encontramos de sobreviver, é uma forma que faz com que nós fiquemos mais seguros emocionalmente. Depois, eu não sei se alguém aí tá na raiva, digita para mim aí um doisinho ou um ok. Depois dessa fase vem a fase de negociação, que é uma fase onde eu barganho, onde eu imploro, né, para que as consequências do que vai acontecer não sejam tão drásticas. E daí eu fico tentando encontrar uma forma de lidar com isso. Por exemplo, mas se eu sair de casa de manhãzinha, 5 horas da manhã, não tem ninguém, eu fico tentando barganhar. Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Se eu for no supermercado de máscara, eu fico encontrando um jeito de lidar
com aquela situação. E quando eu entro nessa fase de negociação, tem um ponto positivo, porque significa que eu já estou começando a tomar mais consciência do que está acontecendo de fato, tá? Na fase da negação e da raiva, eu não tenho basicamente consciência nenhuma do que está acontecendo. Tem alguém aí na fase da negociação? Eu tive essa fase da negociação, eu fui caminhar na praia, andar de bicicleta, e aí, enfim, tentei trabalhar um dia ou outro presencialmente, sabe? Mas depois eu me dei conta que o que eu estava fazendo não era tão responsável, né? E aí eu vivi essa fase 4, como imagino que boa parte das pessoas vai viver, e alguns já estejam inclusive vivendo, que é uma fase que a gente chama de depressão, ou seja, é uma fase de tristeza. É uma fase onde eu paro e penso, meu Deus, né? PQP, como diz o outro. Olha o que estamos vivendo. É inacreditável. Eu realmente não tinha me dado conta no tamanho da situação. E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente começa a trabalhar no home office, na primeira semana tá meio que tudo ok. Na segunda semana tá ok, mas eu começo a identificar que umas coisas não estão legais. Principalmente quem não mora sozinho, quem tem filho, quem tem marido, né? Se a pessoa e o marido trabalham em casa, como é o meu próprio caso, né? Então a gente começa a identificar que esse negócio de ficar de quarentena não vai ser tão bom assim. E a gente começa a se dar conta que o problema é muito maior. Olha lá, meu rendimento diminuiu muito na segunda semana de home office. É isso. Exatamente. Porque na primeira semana a gente está na fase da empolgação, galera. Né? Uma fase de tipo, não, vai ser muito bom, sempre quis trabalhar em casa. Né? Assim, e a empresa nunca deixou, mas eu sempre tive vontade. Então a pessoa fica super animada e tal. E aí o que acontece? Na segunda semana começa a cair a ficha, né? A gente começa então a se dar conta que é real e que talvez a gente não vai voltar a trabalhar tão cedo. Não sei se vocês já se deram conta, mas o home office não vai acabar, né? Aqui no Espírito Santo acabou de ser estendido por mais uma semana. E eu duvido muito que vai acabar antes de acabar o mês de abril, né? Sendo assim, depois que a gente passa por esse período aí de depressão, onde a gente vai se dando conta, né, de que a coisa é complexa mesmo, e inclusive alguns têm vontade até de desistir. Eu detesto dizer isso para vocês, mas os índices de suicídio nesse período aumentaram. É porque esse tipo de informação não é comunicada, mas eu tenho acesso, né, a médicos que já me deram essa informação. Então, ou seja, tem gente desesperado por aí, e a gente aqui do nosso sofá vê muito pouco esse tipo de situação, tá, gente? E aí, logo depois dessa fase de depressão, vem a fase da aceitação, que é a fase onde, ok, passei por todas as fases, me dei conta, tomei consciência que foi o que aconteceu, e essa tomada de consciência diz respeito à minha habilidade com a inteligência emocional, diz respeito da minha habilidade de autoconsciência sobre mim mesmo, tá? E identificar essas fases nas outras pessoas me faz expandir a minha inteligência emocional. Ou seja, eu tenho um parceiro, eu tenho uma equipe, não sei se vocês são líderes de equipe, mas eu tenho uma equipe, e cada pessoa dentro desse contexto vai viver essas coisas de uma forma e vai passar por essas fases que nós estamos falando aqui de uma forma também. E prestar atenção nessas pessoas, identificar, além das suas próprias necessidades, tá, pessoal? As necessidades das pessoas que moram com vocês ou as necessidades das pessoas que trabalham com vocês, tá? Faz toda a diferença. É a partir dessa identificação que vocês conseguem fazer a plasticidade, né, das emoções de vocês, conseguem expandir a questão aí do antifrágil, que eu vou explicar um pouquinho depois, mas para quem já conhece, consegue se tornar mais resiliente, digamos assim, né? Num primeiro momento. O Sandro tem dito ali, ó, que tem organizado o meu dia acordando e criando um plano de trabalho para evitar a queda de rendimento. Bacana, Sandro, é uma super estratégia, né? Sim, criar um plano de trabalho vai ajudar. Vai ajudar. Agora, vai funcionar para todo mundo? Não vai. Não vai. E se está funcionando para você, toca a ficha e faz, entendeu? A gente tem que usar aquilo que funciona para si mesmo. Alguém mais tem alguma dica que poderia nos dar, assim, de coisas que está funcionando no home office para ajudar, por exemplo, a não cair rendimento ou ainda para conseguir retomar quando cai, né? Porque acho que cair, ter as recaídas, todo mundo vai ter, né? Agora eu quero saber o que vocês estão fazendo para poder retomar. E aí, galera, quando a gente, ó lá, estou meditando pelo terceiro dia nessa semana, está super funcionando. Show, 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 Fernanda.
Eu também estou tentando meditar. Eu tenho um pouco de dificuldade, a minha mente é uma mente bastante inquieta, mas eu tenho tentado. Eu percebo que eu já estou mais focada nas leituras, por exemplo. Eu já estou conseguindo sentar e ler um livro com mais concentração, uma coisa que no início dessa quarentena eu não estava conseguindo fazer. Então, pessoal, quando a gente fala ler e praticar atividade física regular por 1 hora, show, Júlia e Brenda. Aí vocês estão podendo sair de casa para fazer atividade ou vocês estão fazendo atividade física em casa, pessoal? Sobre as emoções de quem está ali de frente da indústria e não está em casa. Perfeito, Adalgisa, perfeito. Faço em casa, legal. Adalgisa, é isso, assim, eu acho, essas pessoas que estão na linha de frente, o Júlio tem uma vantagem, olha, a mulher dele é personal. As pessoas que estão na linha de frente, como você, estão passando pela mesma coisa que eu tô falando, tá? Se você ainda não passou por nada disso que eu tô falando aqui, é que tu ainda não se deu conta. Então, eu convido você para começar a olhar, imaginei. Porque não tem como não passar. Se quem está em casa está passando, perfeito. Se quem está em casa está passando, imagina, né, quem não está lá, né? Imagina quem está trabalhando nesse momento, né? Quem está lá precisando fazer a roda girar para as coisas acontecerem, tá? Então, acho que isso é fantástico. A Milena também já está no 6, olha lá. E aí, no 6, exatamente isso. O que acontece? Eu tô lá na linha de frente, gente. Eu vou. É mais difícil para mim entender que é real o que está acontecendo, porque eu não parei. Então eu vejo as pessoas parando e eu passo por um momento e fico me perguntando, gente, mas será que é tão grave assim que eu tô aqui trabalhando? E aí essa é a primeira fase, a fase da negação, né? E aí depois eu entro na fase da raiva, onde eu fico com raiva, primeiro porque os meus projetos começam a ficar suspensos, né? E por esse motivo, e depois eu tenho raiva, inclusive, de estar trabalhando, porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa comigo. Então, eu tenho raiva de estar trabalhando, eu tenho raiva do meu chefe, eu tenho raiva da empresa, eu tenho raiva, e essas emoções, elas são normais. As empresas precisam acolher esses sentimentos, elas precisam estar lá abertas para acolher. A empresa precisa, se você é mãe, você precisa estar aberta para acolher do teu filho, se vocês são um casal, vocês precisam estar abertos para acolher o do marido, né? E se tu tá sozinho, você precisa estar aberto para poder conseguir passar isso para alguém que vai te ajudar. Você precisa trocar isso com uma pessoa, nem que seja dessa forma aqui, via ferramenta online. Então passa pela raiva, passa pela barganha, que é onde você tenta de alguma forma negociar, né? Você pode inclusive encontrar aí uma desculpa, né? Assim, um motivo, tipo, mas eu sou grupo de risco, eu não posso vir trabalhar. Você vai encontrar um jeito de lidar com a situação, tá? E aí depois você vai entrar na depressão e depois você vai aceitar. E depois que você aceitar que o que a gente está passando é real, é difícil, mas que sim, se a gente tiver medidas, se a gente trabalhar o nosso emocional, a gente pode sair disso muito melhor, você entra na fase 6, né? E na fase 6 é aonde eu que coloquei essa fase 6 aqui, né? A gente vai até a fase 5 pela psiquiatra que descreve essas fases de mudanças e luto, eu vou até a 6, que é uma fase que eu acho que a gente começa a integrar todos os sentimentos, que é uma fase onde ter inteligência emocional me ajuda a chegar muito mais rápido. Eu integro todos esses meus sentimentos e eu começo a explorar as possibilidades que eu tenho. E isso não significa não ser realista, galera, tá? Isso significa que eu criei uma plasticidade para poder lidar com a crise um pouco maior e que eu já me dou conta que eu preciso fazer coisas, porque eu ficar parado, sofrendo, talvez não seja a melhor resposta, né? Talvez eu não possa fazer isso. No caso da Dalgisa, por exemplo, ela não pode, ela está trabalhando, né? Ela está na linha de frente. Então você precisou pegar os teus sentimentos, acomodar eles numa velocidade muito rápida. Espero que você tenha conseguido fazer isso, acomodar os teus sentimentos, porque às vezes a gente não dá conta também de acordar, né, Dalgisa? A gente passa por cima deles, porque é aquilo que é demandado da gente naquele momento, né? E aí a gente chega a somatizar. Olha lá, quando chegou no 6, eu consegui transformar a palavra em responsabilidade. Perfeito. É assim que você tem encarado, né? Então, acho que cada um vai encontrar a sua forma de falar, né? Como aplicar isso nas crianças que também estão em casa. Sandro, conversando com as crianças.
Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, tá, galera? E eu converso com a minha filha de 1 ano e 4 meses, acredite se quiser. Eu explico as coisas para ela, né? E assim, inclusive porque tem hora que eu fico extremamente chateada, tem hora que eu fico extremamente angustiada de estar assim. Eu não sou uma pessoa que amo ficar presa. Isso aqui, para mim, essa questão de confinamento é punk, ainda mais porque eu tenho filho, né? Então eu cuido da casa, eu faço comida, eu trabalho, eu atendo, né? Eu cuido da minha filha. Então são muitas tarefas, não é a coisa que eu mais amo fazer. E às vezes eu fico irritada e eu preciso dizer para ela porque que eu tô irritada. E quando eu digo para ela porque que eu tô irritada, eu conto essa história do que tá acontecendo para ela. E conto esses passos aqui para ela. E falo para ela que é normal ficar com raiva, explico para ela que eu tô com raiva nesse momento e por que eu tô com raiva, porque eu gostaria de estar vivendo as coisas de uma outra forma, né? Essa para mim é a forma mais saudável de explicar para as crianças. Eu tenho percebido que quanto mais eu explico para minha filha o que acontece, mesmo ela tendo 1 ano e 4 meses, mais ela me obedece, vamos usar essa palavra, porque a gente tem uma tendência a achar que as crianças são obrigadas a nos obedecer. E aí eu percebo que essa questão de obediência, que é tão cultural e social, está muito atrelado às conversas, ao diálogo aqui em casa. E quando eu falo para vocês que quando a gente chega nessa fase 6 aqui, que a gente começa a enxergar a possibilidade, eu estou falando para vocês que eu me torno mais do que resiliente. Não sei se vocês já viram esse conceito, até escrevi sobre ele lá na revista, né, no papel, alguns meses atrás, 1 ou 2, né? Nós nos tornamos antifrágeis, que é mais que resiliente, que é um conceito super moderno abordado pelo Nassim Taleb, que é o cara que fala sobre as crises, né, sobre os cisnes negros, que são as situações imprevistas que aparecem aí do nada na vida da gente. E ele diz que as pessoas que sabem abraçar essas oportunidades, ao invés de ficar tentando encontrar motivos para justificar por que a gente está passando o que a gente está passando, pessoas que conseguem entender que a gente está vivendo numa modernidade que é muito líquida, que as mudanças são muito rápidas e que a gente vive num cenário complexo, que a gente precisa reagir mais rápido às mudanças que acontecem, se tornam pessoas antifrágeis. E essas pessoas antifrágeis são as pessoas que têm maior inteligência emocional também, tá, galera? Essas pessoas têm muita facilidade de lidar com aquilo que sente. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre inteligência emocional e a gente fala sobre essas fases, né, que são as fases da mudança, essas fases da crise, o que a gente pode então tirar de lição para começar a usar a inteligência emocional a nosso favor? Então, primeiro ponto, e isso pode ser aplicado com as crianças, viu, Sandro? Conhecer as próprias emoções, ou seja, né, explorar o autoconhecimento cada vez mais. Né? Reconhecer em que fase que eu tô, daquelas 6 fases que eu disse para vocês, tá? E identificar como eu me sinto frente a isso. Então, se a criança é maior, gente, é claro que é mais fácil, né? Se vocês têm crianças acima de 6, 7 anos, é muito mais fácil de você perguntar para ela, filha, o que você está sentindo? Filho, você percebeu que a gente está ficando em casa, trancado? Né? Como é que é isso para você? O que você está achando? Você está com saudade da escola? É ajudar a criança a mapear os seus sentimentos, né? Como também temos que fazer com nós mesmos. Então, a nossa expansão, a expansão do nosso autoconhecimento está muito conectada a essa habilidade, né, de identificar o que eu sinto. Tá, mas o que eu tô sentindo agora? Eu tô com angústia hoje. O que é essa angústia? Né? Eu tô nostálgica, sexta-feira, quer sair com os amigos, tomar uma cerveja. Tá, reconhece essa emoção, entende? Abraça essa emoção, né? Não tenta controlar as emoções, tenta aceitar, né? Tenta dar compaixão para o que você sente. E esse é o ponto 2. Aprender a lidar com as emoções perpassa por dar empatia, né? Por ter autocompaixão. Ou seja, entender que o que eu sinto é verídico, né? E precisa ser acolhido nesse momento. O Sandro está dizendo ali que o de 13 anos achava que estava de férias, depois entrou na fase de negação às tarefas online da escola. Perfeito, Sandro. Agora já está aceitando e adaptando-se, exatamente. Legal, você pode inclusive fazer uma atividade com ele, assim, perpassando pelos caminhos, né? E perguntar para ele o que ele está encontrando agora de bacana nessa situação, o que ele vai tirar de lição, que aprendizados ele vai ter, se vai ajudar ele a elaborar melhor. Um terceiro passo ali é a automotivação, ou seja, e a automotivação está muito conectada à aceitação, né? Então, assim, quando eu aceito, eu consigo encontrar motivação interna, eu consigo encontrar recurso interno para reagir frente ao estado emocional que está emergindo em mim, né? Então, eu só consigo reagir
quando essa automotivação acontece. Uma pessoa com inteligência emocional, isso acaba acontecendo naturalmente, tá? Você vê que as coisas estão bem conectadas. Quarto, empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, não adianta eu ser super inteligente emocionalmente com as minhas emoções se eu não consigo reconhecer, por exemplo, o que aconteceu aqui com o Sandro, que o filho dele de 13 anos estava numa fase de negação, tá? Por quê? Porque se eu não reconheço isso, eu simplesmente eu começo a ficar agressivo, eu começo a falar assim, fulano, você não tá entendendo o que tá acontecendo? Larga de ser babaca, ou larga de ser isso. Se eu não tenho essa habilidade, se eu não consigo ler o que está acontecendo com o outro também, eu tendo, né, a achar que esse outro não está me respeitando, não está respeitando a gravidade da situação. Talvez ele só não esteja, né, no mesmo nível que você dentro desse gráfico. E por último, obviamente, relacionamento interpessoal, né? Saber se relacionar com as pessoas, que é uma das características aqui que fecha, né, a questão da inteligência emocional. Portanto, em resumo, né, desses pontos aqui, buscar esse perfil antifrágil, que é tão falado nesses tempos atuais, é buscar ser mais inteligente emocionalmente. E buscar ser mais inteligente emocionalmente é conseguir fazer esse processo de autoconhecimento, mas ir além, né? É lidar com as minhas próprias emoções, identificar os recursos que eu tenho, né, para poder conseguir seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, é a habilidade de cair e levantar. Ser empático é conseguir olhar para o outro e identificar em que nível que ele está, se ele vai ter ou não as mesmas habilidades que eu para levantar, caso ele não tenha, dar a mão ao invés de julgar e criticar, né? E saber me relacionar com as pessoas e entender que eu não estou sozinho nesse mundo. E que se eu consigo olhar dessa forma mais empática para mim, para os meus filhos, para o meu marido, para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu chefe, para as pessoas com quem eu convivo, eu posso expandir isso, né? E posso enxergar as coisas de uma forma ainda mais abrangente. Consigo olhar ainda mais aqui para outras pessoas com esse olhar mais empático. Gente, como é que tá aí para vocês? Faz sentido essas coisas que eu tô falando? Vocês acham que é aplicável na vida de vocês? Tá fechando aí para vocês de alguma forma? Legal. Show, galera. Brigadaço pelo feedback. Que bacana que tá. Que bacana. E, inclusive, eu posso usar, assim, eu falo com todo mundo que não é porque eu sou psicóloga que eu não vivo esses estágios, muito pelo contrário, tá? Eu vivi exatamente pelas mesmas coisas que vocês estão passando, né? Ou que já passaram, até chegar na fase de aceitação, tá? E eu ainda tô. A minha fase de depressão, digamos assim, né? Ela foi uma fase que demorou muito chegar, porque eu sou tipo uma maquininha. Não sei quem é assim, estilo tratozinho, sai fazendo. Quem já fez os MBTIs da vida são perfis mais tarefeiros, assim, mais executores. Eu sou uma pessoa mais assim. E aí, quando eu tô ansiosa, a minha tendência é resolver coisas. Então, naquele momento, parece que eu não tô nem sentindo nada, que eu tô lidando com as coisas melhor que todo mundo, sabe? Porque eu resolvo tudo. Aí depois que eu passo por esse momento de organizar as coisas ao meu redor, de ter certeza que tá todo mundo bem, né? Por exemplo, na época da quarentena, eu que vou no supermercado, eu que limpo as compras, eu que faço não sei o quê, eu que cuido da limpeza da casa, eu que vou cuidar da minha física, por isso que isso aí foi a fase que eu rendi 300%, perfeito. Daí eu faço tudo, eu cuido de tudo, papapá, e bum, tipo. Aí depois que eu faço tudo isso, eu caio, né? É a fase onde eu venho para baixa emocional e aí eu faço tudo, fico com raiva, barganho, até ter a depressão e aí depois entrar na fase de aceitação. Então passei por tudo isso como vocês, tá? Somos todos humanos e inclusive essa capacidade que a gente tem de enxergar a humanidade, né, nesse momento assim de entender que somos todos iguais, ajuda a gente a expandir a nossa habilidade de empatia, tá? E de nos conectar de forma mais compassiva com os outros. Assim, a nossa habilidade de compaixão precisa ser tanto para com o outro quanto para mim mesma. Então, assim, naquele momento que eu me dei conta que eu estava triste com tudo que estava acontecendo, eu preciso acolher a minha tristeza e respeitar. Respeitar, nada mais, assim. Tem momentos
que não pedem nada da gente, que não requisitam ações da gente, que só requisitam sensibilidade e aceitação, né? E aí a ansiedade, ela é uma dessas coisas. Em alguns momentos ela só pede isso, que a gente aceite e entenda o que é que está acontecendo com a gente. Bem, então chegando aqui para o final, né, eu fiz questão de colocar um slide que falasse muito sobre essa fase 6, que é a fase do antifrágil, que é a fase onde eu consigo, então, expandir as minhas possibilidades de ação, eu consigo olhar para as coisas de uma outra forma, eu consigo ir além. E aí eu fiz aqui uma relação entre inteligência emocional e criatividade, porque eu acredito que nessa fase de expansão de possibilidades é onde a nossa criatividade vai vir quebrando, assim. Né? Muita gente acha que criatividade é dom de artista, mas não é, né? Criatividade, ela se origina a partir da nossa espontaneidade, da nossa possibilidade de sermos nós mesmos, de usarmos os nossos recursos, de tudo que a gente aprendeu, né, para poder sair das situações que são complexas, né? Por exemplo, quem agora está em casa vai precisar encontrar alternativas, por exemplo, para equilibrar, né, família, trabalho, organização da casa, alimentação, né, emocional, vai ter que encontrar jeito para tudo, né? Fazer exercício físico, enfim, né? Então, ser criativo nesse momento ajuda, né? Lidar com as crianças, como foi o que o Sandro falou ali, também nesse momento super ajuda, né? E aí eu fiz uma relação. Fiz uma relação que, na fase que a gente está, na negação e na raiva, a gente ainda está paralisado. Então, se vocês identificarem pessoas no trabalho de vocês, na família de vocês, ou vocês mesmos, que se sintam paralisados frente a tudo que está acontecendo, tenha paciência, essa pessoa só está precisando de tempo, tá? Ela precisa de tempo para pensar e para processar o que está acontecendo, tá? Sabe aquela pessoa que desacredita de tudo? Ah, não, isso não vai dar certo. Ah, não. Hoje eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Os testes estavam chegando num grupo. Uma pessoa escreveu bem assim: os testes de coronavírus estavam chegando no Brasil. E aí, ao invés das pessoas escreverem, uau, que legal, estão chegando testes, uma pessoa do grupo escreveu assim: eu só espero que os governos não peguem esses testes e escondam debaixo das pias ou do banheiro. Eu fiquei pensando, Jesus, que tristeza, né? Fiquei pensando assim, acho que por que a gente tem que olhar as coisas por esse viés tão triste, né? Por que a gente não pode olhar as coisas com um olhar de maior esperança, né? Então, acho que isso acontece bastante. Não sei se vocês já viram esse tipo de pessoa, mas esse tipo de pessoa ainda está nessa fase da paralisação, na fase da negação, na fase da raiva. Bem, depois a gente vai entrar na fase da mobilização, que são as pessoas que já estão saindo da barganha, né? Desculpa, não era, é isso mesmo. Tá indo da barganha e tá entrando na fase da depressão. Nessa fase, a gente já está se mobilizando para mudança. Não sei se vocês se dão conta, mas até quando a gente está depressivo, a gente já tem uma energia sendo gerada. A depressão nada mais é do que o corpo dizendo que não está conseguindo lidar com aquilo, né? Essa depressão, que eu digo no sentido de tristeza, o corpo dizendo que não está conseguindo lidar com aquilo e ele produz uma pausa. Olha que corpo mais sábio, né? Ele produz uma pausa para a gente pensar e refletir o que a gente precisa fazer a partir disso. Estou até vendo aqui o Júlio falando, é importante fazer ficar bom. Precisamos propiciar condições favoráveis para o sistema imunológico se fortalecer. Exato, Júlio, é bem isso que eu estou querendo dizer. Fazem a gente ficar debilitado, exatamente. Então, nessa fase da depressão, o que o corpo faz? O corpo tenta se cuidar, né? Para quê? Para que a gente não fique debilitado. Então, o corpo entra num processo de cuidado e a pessoa fica triste. É uma forma do corpo dar tempo para a mente da pessoa se recuperar do que está acontecendo. Mas, para mim, já é uma fase de mobilização. A pessoa ali, naquele momento, o corpo já está se preparando para agir. E aí é quando entra na retomada, né? Quando eu aceito o que está acontecendo comigo, eu começo a explorar possibilidades. Né? E aí, nessa fase aqui, eu começo a lidar com as coisas de uma forma diferenciada. Bem, quero ouvir de vocês, assim, esse aqui é basicamente o conteúdo, e eu queria ouvir de vocês, nessa fase aqui de retomada, né? Nessa fase de aceitação, de explorar possibilidades, o que vocês estão enxergando aí? Né? Que oportunidades vocês estão vendo? Como é que vocês querem sair dessa fase de quarentena, digamos assim? O que vocês estão enxergando aí?
lá, dando um tempinho pra vocês escreverem. Gente, se alguém quiser falar, tá? Pode falar também. O microfone está aberto. O Sandro está falando aqui sobre os ganhos astronômicos no uso da tecnologia. Bacana, eu acho que sim, essa é uma oportunidade. Eu tenho visto isso também, Sandro, inclusive no meu ramo, né? Eu trabalho com atendimento online há muito tempo, sou psicóloga e atendo online há muito tempo, atendo há 5 anos online. Mas eu tenho um monte de amigo psicólogo que tem super preconceito e vive reclamando que o consultório está vazio, que antigamente os psiquiatras indicavam e tal. Né? E eu sempre digo, gente, mas olha só, a gente tem uma internet, um espaço enorme para explorar, e essas pessoas estão até um certo momento resistentes. E aí, com a crise, todo mundo começou a me ligar, mas Jaque, como é que eu faço para atender online? Eu preciso atender, porque eu não posso perder minha renda. Então, eu concordo com você. As tecnologias agora vão ser as grandes possibilidades, é bem isso mesmo. Então, né, tem oportunidades de fortalecer negócio utilizando tecnologias. Isso aí. Gente, aproveito e falo para vocês, se tiver alguém de RH aqui e que tiver interesse, eu, inclusive, hoje comecei uma ação de ofertar a algumas empresas que eu conheço já e que eu já presto consultoria, exatamente isso, né? Um bate-papo, um workshop, um webinário online para os funcionários. Por que os treinamentos precisam parar? Por que a gente não pode utilizar, né, de tudo isso agora para a gente poder fazer esses treinamentos que talvez a gente não fazia por falta de tempo, por exemplo? Né? E a gente pode fazer isso online, sem custo, né? Sem custos presenciais de logística do treinador, né? Agora eu estou aqui em Vitória, vou poder levar meu treinamento para vários lugares, vou poder ajudar várias pessoas em vários lugares, então fica aí a minha oferta. Quem achar que é bacana pode me mandar um e-mail depois, no final. Empreendedorismo criativo aflorando nas pessoas, super concordo, Breno. Tem uma galera aí botando para quebrar. As pessoas que são empreendedoras digitais, elas estão trazendo várias lives com muitos insights. As pessoas estão ajudando, gente, diarista e cabeleireiro a trabalhar e empreender online. Então, eu acho que realmente tem aí oportunidades incríveis, coisas que eu nunca pensei que seria possível. O Eduardo disse: para mim, essa é a maior oportunidade para a nossa empatia com toda a sociedade. O Covid tem mostrado que todos somos iguais, isso é muito bom. Estou muito curioso para saber como será o pós-Covid. Eduardo, eu também estou curiosa, muito curiosa. Eu estou aqui me perguntando se nada mudar, se esse troço valeu de alguma coisa, porque as pessoas precisam mudar, né? A gente já estava vivendo numa sociedade falida, né? Ontem, numa live que eu fiz, alguém me perguntou: ah, mas os relacionamentos não vão ficar estendidos com essa questão das pessoas ficarem isoladas nas suas casas? E a pergunta que eu fiz para a pessoa foi: mas estavam diferentes? Né? Porque para mim já estão, a gente já está distante há muito tempo, né? Nós não temos mais um olhar empático para o outro, a gente não cuida mais das pessoas e essa oportunidade que a gente está vivendo, se a gente conseguir olhar para isso de um jeito mais empático, a gente vai verificar que tem sim grandes chances da gente fazer mudanças importantes na nossa sociedade. Ganho do uso das tecnologias na educação, perfeito. Agora a gente está vendo aí que é possível, inclusive, ter aula em casa, né, online. Claro que também tenho percebido como um grande desafio para as famílias, né, porque precisam trabalhar home office e precisam dar aula para os filhos home office também, né, proporcionar que eles façam as aulas e ainda ser instrutor de alguma forma. Então, acho que está sendo difícil, mas está se vendo que é possível. A necessidade da reação perante os desafios até então não vividos, perfeito, Adalgis. Acho que a gente vai precisar mesmo, porque tem muita coisa ainda, né, que para acontecer. E aqui embaixo, acho que a Fernanda também disse, os professores se reinventando, perfeito. Acho que a visão que temos sobre quantas pessoas impactam no nosso dia a dia vai mudar, perfeito. Gente, eu não consigo ver nada depois disso aqui igual que era. Né? Então, acho que é bem importante tudo isso que vocês estão falando. Eu acho que nada vai ficar igual ao que era antes. Eu duvido que alguém vai se relacionar com o outro da mesma forma. E é importante salientar, assim, com um olhar mais psicológico, que aquilo que já estava complicado vai piorar em momentos como esse, tá? E aquilo que já era oportunidade vai se maximizar. Então, por exemplo, eu sempre tive desejo de lançar um curso online. Neste momento, isso vai se potencializar. Eu posso não fazer o curso online, mas isso vai se potencializar. Agora, vamos supor que eu tivesse com dificuldade de me relacionar com o meu filho. Neste momento, isso vai se maximizar. Tá? Então, tudo toma, no momento em que a gente está de quarentena, que a gente está suspenso, em que a gente está num momento em
em que tem muitas incertezas, o que é que acontece? Né? Tudo aquilo que estava mal resolvido na vida da gente, ou tudo aquilo que estava em processo de desenvolvimento, em processo gestacional, é parido, né? Ou aquilo que não estava bem resolvido se potencializa e fica mais complicado do que realmente era, né? Acho que é basicamente isso aí que vai acontecer nesse momento. É isso. Bem, pessoal, vamos nos encaminhando aí para o final do nosso webinário. Quero saber se vocês têm perguntas, se vocês querem saber mais alguma coisa, se eu posso ajudar de alguma outra forma. Então, vocês escrevam aí para mim se eu posso contribuir com vocês de alguma forma. Me deixem saber. Ok. Obrigada, Sandro. Muito obrigada. Acho que suas inquietações foram importantíssimas, tá? Para a gente poder, para estimular o debate aqui no grupo. Muito obrigada. Ah, show, Milena. Obrigada a você pela presença. Perfeito. Eu acho que a BTCP está aí contribuindo, inovando e contribuindo com a gente nesse momento. Né? Sem dizer que a Bruna é uma querida, né? Está aqui cuidando da gente nesse espaço. Passou rápido, né? Uhum, eu também nem percebi. Ai, que bacana. Fico feliz, Janaína, que as informações que chegaram aí para você foram importantes, viu? Muito obrigada. E, gente, vou aproveitar enquanto vocês estão escrevendo ainda, continuem escrevendo aí. Se tiverem perguntas também podem colocar, tá? Enquanto vocês fazem isso, eu vou falar para vocês aqui sobre algumas coisas bacanas. Uma delas, eu tenho um projeto que foi criado, foi inaugurado semana passada, que é um projeto gratuito de escuta empática para quem neste momento de crise está precisando de ajuda, de escuta qualificada. Esse projeto ele é gratuito e para a pessoa participar basta me enviar um e-mail ou um WhatsApp, né? Para esse número que vocês estão vendo ali, 027 99665 2879, que é meu telefone. Esse grupo, inclusive, acontece hoje. Terminando aqui às 16h30, eu entro para esse grupo, tá? É um grupo de trocas, não é recorrente. Aliás, ele é recorrente, mas você não precisa estar em todos. E também faço um outro grupo no sábado, às 9 da manhã, para as mães, também com esse mesmo intuito, de contribuir com uma escuta empática nesse momento de crise, tá? Como muitos já sabem, eu atendo de forma online, tanto como psicóloga, tanto quanto coaching, né? E como coach, faço processos de coaching online. E eu não atendo dessa forma do dia para a noite. Eu estou nesse trabalho já há 5 anos, então eu acho que funciona. Eu tenho uma experiência muito positiva, né, sobre os tratamentos de forma online. E eu quero deixar para vocês um presente. Então, se alguém aqui, né, se estimular e surgir o desejo de fazer ou a terapia ou o processo de coaching comigo, vai ganhar um desconto. É só me contar que estava aqui nesse grupo do webinar, que vai ganhar um desconto de 30% sobre o meu valor, tá? E é desconto real. Vocês vão ver, eu vou mostrar isso para vocês, tá joia? Bem, eu agradeço a participação de todo mundo. Vou ir me despedindo. Bruna, não sei se você quer dar alguma palavrinha de fechamento, mas vou começar me despedindo de vocês, agradecendo a participação.